Olá, queridos. Estamos aqui em mais um Upper Chamber, com o coração queimando. Hoje nós estamos num lugar muito especial. Estamos aqui, ó. Não sei se vocês viram a xícara. Raw Guard. É um estúdio aqui em Jacksonville com o El, que está ali. Ele já está me pondo na linha aqui, está ali atrás. Falando, faz assim, faz assado. É top demais, violento. E se você ainda não fez, põe aí um like, indica o nosso canal. Esse programa, eu vou ser bem sincero para vocês, nós viajamos horas para gravar esse programa porque o nosso coração estava queimando e nós estamos com uma das pessoas que mais influenciou as nossas vidas no Brasil, a minha vida pessoal, um grande amigo que Deus nos deu, e nós vamos estar juntos aqui, e esse programa vai ser gravado em português e inglês, então seja paciente, vai ser um tempo muito, muito precioso para a sua vida. Eu estou com o missionário Dan Duke e com a Amir aqui traduzindo, né? O El está ali atrás nas câmeras e nós vamos ter um tempo junto. Eu pedi o Dan Duke para a gente ter um tempo junto, para poder conversar um pouco. E you're welcome, Dan Duke. Thank you for receiving us. And, o Amir vai traduzir para ele. Vambora. Ok? Então, seja bem-vindo, Dan. Thank you. Benção. Thank you. Como é que tá seu português? How's your Portuguese? Okay. What's nada? Good. That's good. Nada. You okay today? Tô Você bem. tá bem hoje? Yeah. You all happy? Você tá feliz? Feliz. Smiling? Sorrindo? Smile at the camera. Olha lá aqui, ó. Sorrindo à câmera. Look at that smile. Olha esse folks. sorriso, meus amigos. Isn't he a handsome guy? Yeah, Não, yes. muito bonito, cara muito bonito. So, anyway, hello, bless you, De qualquer forma, you who are listening, watching. Você que tá ouvindo, que tá assistindo. Man, what a great day, what a great season. Maravilhoso, que temporada maravilhosa. Come on, somebody. Vamos lá, alguém. How do you say that in English? In English, come on, somebody. Come on, somebody. Come on, somebody. Anyway, it's a joy. It's a joy always to be with Judson. Sempre tá com o Judson. It doesn't happen enough. Não acontece muito, né? You know, maybe we can repair that. A gente pode consertar isso. You know, we met yesterday for lunch. A gente se encontrou ontem He pro and almoço. April, his wife, and Ele e April, a esposa dele. I could really see a purpose E eu posso ver um propósito in our friendship, na nossa amizade. in our relationship. And for one reason, Por uma razão, he's half my age. ele é metade da minha idade, tem a metade da minha idade. You know, he's just a boy. Ele é apenas um garoto. Compared to me. So Comparado comigo. Anyway, thank you for these moments. Thanks Obrigado to por esses Al. momentos. Thanks to Amir. Amir. And we're just A excited. gente tá só feliz, We're just excited. empolgado, Happy. feliz. Amém. Eu também. Me too. Eu tava pensando o tempo todo sobre esse tempo que a gente ia ter junto. I was thinking about this time that we got together. Nem sempre a gente tem esse tempo junto. It's hard to have these times, A right? sua agenda é muito cheia, a Your minha é agenda muito is so cheia. filled, and mine as well. E eu sabia que eu precisava estar aqui esses dias. And I knew that I had to be here these Eu days. falei ontem com o Dan Duke Yesterday I spoke to Dan. que quando eu marquei esse tempo de estar com ele, When I set up this time to be with him, alguém eu tava falando com alguém e falou, Judson, Deus tinha me falado para você marcar esse tempo com o Dan. I was speaking to somebody and this person told me, Judson, I knew that you had to do this. So, eu creio que é muito precioso, eu creio que é importante para a nação, So I believe that this is precious and important to the nation, para a nação do Brasil, to the nation in Brazil, para essa geração que to Deus tem this levantado. generation that God is raising up. Yeah. E eu vou fazer algumas perguntas. I'm gonna make you some questions. Okay. Hope you're ready. Espero que você está pronto. Okay. Ok. R$5 for each question. R$5 por pergunta. Oh, meu pai. Quanto você tem aí, Al? How much you have, El? Nada. Pelo menos é real e não é dólar. At least it's real, it's not dollar. Yeah, I'll take real. Yeah, eu aceito real. And that, you know, that's $5 if it's a short answer. If it's a long answer, we charge If it's a little. deep theologian, $5 se for uma pergunta pequena. Se for uma pergunta maior, é mais caro. it's more expensive, right?
Anyway. Sorry. Ok, claro. Desculpa. Agora eu tenho que fazer meus cálculos de novo. Now I have to make my math again. Okay, I'll loan you the money. No, okay, eu vou te empresto o dinheiro. So let's do it. Vamos fazer esse negócio aqui. Eu sei que você está fazendo aniversário. I know you are having birthday. Está chegando, eu não vou falar a idade. It's coming, I'm not gonna say the age. Eu sou metade da sua idade. I'm the half of your age. So I'm not gonna say it. Oh, you can say it. Mas, você pode falar. Você é uma bênção para a nação brasileira. You are a blessing to the Brazilian nation. Você tem sido uma bênção para as nações. You've been a blessing to the nations. E uma inspiração para milhares e milhares de líderes. And an inspiration for millions of leaders. E a gente, eu particularmente, me particularly, as experiências que eu tive nas reuniões onde você estava ministrando, the experiences that I've had when you were ministering the meetings, a presença de Deus, the presence of God. Quando eu sento com jovens, when I sit at the table with young people, e eu começo a falar sobre avivamento, and I start to speak about revival, não tem como não mencionar. It's impossible not to mention Fire and Glory. Fire and Glory. Yeah. Som da chuva. Som da chuva. Eu me lembro até hoje. I still remember these days. Quando eu estava na Lagoinha, no som da chuva, no Sound of Rain. When I was in the Lagoinha Sound of Rain. E eu lembro que a Marty olhou para cima e falou: "Olha uma goteira caindo." And I remember Marty looking at the ceiling, saying, "Look, there is a drop coming, raining coming." Naquela reunião, as pessoas vinham das suas casas. And people would come from their houses. Porque estavam ouvindo nos rádios e a presença de Deus atraiu eles. Because they heard in the radios and the presence of God attracted them. O que aconteceu? Come on now. Não tem como a gente não falar sobre o que Deus fez. It's hard not to speak about what God did. Yes. Na nação brasileira. In the nation of Brazil. A gente precisa contar isso para a próxima geração. We gotta tell these to the next generation. Não para a gente se tornar melancólico. Not that we can become melancholic. Mas para inspirar. But to inspire. Inspirar. Eu acho que quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, I think that when the people of Israel crossed the Jordan, o Senhor falou: 12 homens voltem. The Lord said, 12 men come back. E pega uma pedra. And get a rock. E edifica um ambiente. And edify an environment. Para a próxima geração. To the next generation. Para que a próxima geração faça perguntas. So the next generation can do questions. E quando eles perguntarem o que é isso, and when they ask, what is that? Vocês falem do Senhor. And you speak about the Lord. E esse programa de hoje nós queremos falar sobre o Senhor. In the program today, we want to speak about the Lord. E aquilo que o Senhor fez, what the Lord has done, aquilo que o Senhor está fazendo, what He's doing, e aquilo que eu sei que o Senhor vai fazer com a gente. And what He's gonna do, and I know that. Então, I'm burning, man. Eu tô queimando já aqui, tá difícil. It's hard. E você é uma inspiração, Dan. Nós somos muito gratos no Brasil. We're grateful in Brazil for you. Pelo seu ministério. For your ministry. Pela sua vida. For your life. Pelos anos que você tem dedicado à nação brasileira. The years you've dedicated to Brazil. Para os pastores, para os líderes. To the pastors, to the leaders. Eu não sei se você se lembra. I don't know if you remember. Uma vez foi ali na Gameleira. It was in Gameleira. Eu lembro que eu entrei naquele lugar. I went to that place and I entered it. Eu nunca vi algo como aquilo. Never seen something like that. A presença do Senhor era tão intensa. The presence of God was so intense. Não havia ninguém de pé. As pessoas estavam com a cara no chão. Everybody was with their face on the ground. A plataforma. The platform. Não era o centro. It was not the center. Jesus era o centro. Jesus was the center. Ele era o centro. He was the center. O pregador não era o centro. The preacher was not the center. Jesus era o centro. Jesus was. E eu creio que Deus usou você e, é claro, outros, mas usou a sua vida para abençoar a nossa nação. I believe that Jesus used you as he used others, but to bless the nation. So, antes da gente começar, eu preciso te dizer isso. Before we start, I gotta say that. Nós somos gratos pela sua vida. We are grateful for your life. Pela vida da Marty. For Marty's life.
lay hands on people all the time. Por colocar as mãos sobre as pessoas o tempo todo. Importing, transferindo para tantas pessoas no Brasil. Fazendo transferência para tantas pessoas no Brasil. Nós somos gratos. We are grateful. Com a expectativa daquilo que Deus ainda vai fazer com vocês. The expectation what God still has to do. Porque it's not over yet. Porque ainda não acabou. No, we have still, tem muito para frente. There's more. No, yeah. Yes. Everything that he does. Tudo que ele faz. Is only a preparation for what he's going to do. Só uma preparação para o que ele vai fazer. You know, the move of God has never stopped. O mover de Deus nunca para. The Holy Spirit hasn't gone anywhere. O Espírito Santo não foi a lugar nenhum. The gospel, the true gospel hasn't changed. O evangelho, o verdadeiro evangelho ainda não mudou. We like us today, we're not part of something new. A gente não é parte de algo novo hoje. But we've been fortunate to be included in what started all the way back from the beginning. Mas a gente é feliz porque a gente estava lá no começo. And so those who can capture that and somehow be connected with what has started at the garden. E aqueles que conseguem se conectar com o que aconteceu lá no jardim, por exemplo. What happened in the Garden of Eden? O que aconteceu no Jardim do Éden? Was nothing more than a disruption. Não foi nada além do que uma disrupção, uma ruptura. It didn't change God's plan, His purpose. Não mudou o plano de Deus, o propósito dele. You know, He encouraged, He made man to be fruitful, have dominion. Ele fez o homem para ser frutífero e ter domínio. And restore. E restaurar. Restore what? Restaurar o quê? Restore the glory. A glória. Restore the glory. Restaurar a glória. That's the scripture that says that the earth shall be filled. A escritura diz que a terra tem que ser cheia with the glory of the Lord as the waters cover the sea. Glória do Senhor, como a água cobre o mar. It's the same word that he used with Adam when he said replenish the earth. É a mesma palavra que ele usa para Adão quando ele fala para encher a terra. So no matter how glorious was the past. Então não importa quão glorioso foi o passado. And I can say to you now, you know, eu posso te dizer aqui agora. I respect and appreciate your kind words that you said. Suas palavras gentis. But I would look you right in your eyes. Mas eu olho nos seus olhos. And I would say, when I hear that, quando eu ouço isso, that's history. Isso é história. That's the past. Esse é o passado. I do not want to be known as the past. Eu não quero ser conhecido pelo que fiz no passado. I want a place in the future. Eu quero um lugar no futuro. Come on, somebody. Come on, somebody. Vamos lá, alguém. Same with you. Mesma coisa que você. Same with you. So, was that a question? No, it's not. Isso foi uma pergunta? Não, não foi. You're not paying for that. Não vou te pagar por essa, não foi. Essa não está contando. Essa não está contando. That's not counting. That's not counted. All right. Ok, a primeira pergunta. First question. Yeah. That's gonna count. Essa vai contar. Quando que você foi salvo? Como que foi a sua salvação? When did you get saved? February 20, 1971. 20 de fevereiro de 1971. Na época do Jesus Movement. By the time of Jesus Movement. Como foi sua salvação? Como foi seu encontro com Jesus? How was your encounter with Jesus? I went into a home. Eu fui numa casa. Like a cell meeting. Como numa célula. Stoned. I'd been a drug abuser for years. Eu fui drogado por anos. Marty and I, drug abusers. Eu e a Marty, hippies. Lived in a commune. Morávamos numa comunidade. You know, the typical lifestyle. Uma república bem típica daquela época. And two of my friends. Dois dos meus amigos. Had gone from our city to a southern city in Florida. Foram da nossa cidade para uma cidade mais ao sul da Flórida. To buy drugs. Comprar drogas. Okay. And they went and what should have taken 1 or 2 days. Eles foram que deveria durar 1 ou 2 dias. Was 3 or 4 days they were gone. Durou 3 ou 4 dias. But when they finally returned, mas quando eles finalmente voltaram, they had no drugs. Eles não tinham nenhuma droga. Because the drug dealer in South Florida, porque o traficante no sul da Flórida, took them to a revival meeting. Wow. Levou eles para encontro de avivamento. Yeah, that's what I said. Wow. É isso que eu falei.
And so they came back and started preaching and ministering to us. E eles voltaram e começaram a pregar e ministrar pra gente. The story is too long, mas a história é muito longa. In that meeting in a home. Mas naquele encontro numa casa. The man who was the homeowner, the man who was in charge of the meeting. O dono da casa, o homem que estava responsável pelo encontro. He came to me. Ele veio até mim. During the meeting. Durante o encontro. And he got down close to my face. Ele chegou perto do meu rosto. And he said, "Young man." Ele falou, menino. Do you know Jesus? Você conhece Jesus? Well, I mean, it was obvious that I didn't know Jesus. Era óbvio que eu não conhecia Jesus. But so he asked that question. Mas ele fez essa pergunta. And for the first time in my life, pela primeira vez na minha vida, I heard my own voice. Eu ouvi a minha própria voz. Say something. Dizer algo. Separate from my intellect. Separadamente do meu intelecto. And I was surprised by what I said. Eu estava surpreso pelo que eu falei. I said, no. Eu falei, não. But I'm trying to. Mas eu estou tentando. Okay. And when I said that, quando eu falei isso, my brain said to me, meu cérebro me disse, I didn't know you were trying to know Jesus. Eu não sabia que você estava tentando conhecer Jesus. I mean, I was surprised. E eu estava surpreso. By my own words. Pelas minhas próprias palavras. And the man said, well, young man, you don't have to try. Ele falou, o jovem, você não tem que tentar. I said, well, what do I have to do? Eu falei, então, o que eu tenho que fazer? And I was embarrassed and intimidated, and everybody was looking at me. Eu estava envergonhado, intimidado, todo mundo estava me olhando. And you know, in that drug condition, everything was amplified. Naquela condição de drogas, né, tudo é amplificado. But he said, well, you just have to pray. E ele falou, você só tem que orar. And I thought, eu pensei, pray? Orar? What do I know about praying? O que eu sei sobre orar? I guess I can't know Jesus, you know. Eu acho que não consigo conhecer Jesus. If you have to pray, he said, no, he said, I'll help you. Ele falou, eu vou te ajudar. So, is this too long? No, it's okay. Isso está sendo muito longo. And I was embarrassed. Eu estava envergonhado. I was humiliated. Eu estava humilhado. I just wanted to get out of there. Só queria sair dali. Get out of my face. Só queria que esse homem saísse da minha frente. All these people stop looking at me. Queria que essas pessoas parassem de me olhar. So I thought, well, the best thing I can do, I'll just follow this prayer and then I'll leave. Então eu falei, a melhor coisa que eu posso fazer é seguir essa oração e ir embora. So he started praying. Então ele começou a orar. And I was repeating. E eu estava repetindo. And he started repenting. Repenting. Prayers of repentance. Era uma oração de arrependimento. And I got real suspicious. E eu fiquei muito suspeitoso. Because he was repenting for all the things that I was doing. Wow. E ele começou a se arrepender pelas coisas que eu tinha feito. I mean, he wasn't doing them. Ele não estava fazendo nada daquilo. And I'm thinking. E eu estou pensando. Man, this is cara, weird. Isso é estranho. So anyway, we got to the end of the prayer. E a gente chegou ao final da oração. And he said, falou, Amen. Amém. Okay. So I'd repeated every word. Eu repeti todas as palavras. And when I said amen, e quando eu falei amém, I said, I just repeated. Amen. Só repeti, amém. When I said amen and ended the prayer, there was an agitation. Tinha uma agitação. A movement. Movimento. All surround me, all around my life. Ao redor da minha vida. And as it moved, enquanto isso se movia, I realized eu percebia. It had been around me my whole life. Estava sempre ao meu redor, esteve sempre lá. You know, a vida inteira. I'd never been aware of it. Eu nunca percebi isso. As it moved, mas estava se movendo. I realized it had been around me my whole life. Percebi, isso sempre esteve ao meu redor a vida inteira. And that presence, e aquela presença, came inside of me. Entrou em mim. Came right inside of me. Dentro de mim. I felt the whole thing. Eu senti tudo aquilo. I felt the whole thing. Eu senti tudo aquilo. And I looked at the guy and e eu olhei pro cara. He's grinning, smiling, looking at me. Ele tá rindo, muito feliz, olhando para mim. I looked at him. E eu olhei. And I said, e eu disse, wow. Wow. I said, there was
there was this presence. Tinha essa presença. And I was trying to describe to him Eu estava tentando descrever para ele o que aconteceu. And he kept interrupting me. E ele ficava me interrompendo. He'd say, I know. Ele falou, eu sei. And I'd say something else. E eu falava algo a mais. Yeah, I know. E ele, eu sei. And I finally got frustrated. E eu fiquei frustrado. And I said, well, you just let me just talk. Falei, por que você pode deixar eu falar o que aconteceu? Will you just be quiet? Você pode ficar quieto. And I was able to say, and then this man, God bless him. Então esse homem, que Deus o abençoe. He said, son, ele disse, filho, there's something more for you. Tem algo a mais para você. Jesus wants to fill you with the Holy Spirit. Quer te encher com o Espírito Santo. I never heard Nunca tinha ouvido nada you disso. Understand? I didn't know anything. Você entende isso? Eu não sabia de nada. Nothing. Nada. And so I said, well, então falei, bom, pretty good so far. Okay. Muito bom até agora. I said, so we had to pray again? A gente tem que orar de novo? Falei. He said, yep, we need to pray again. I said, you'll help me? Eu falei, você vai me ajudar? He said, yeah, I'll help you. Ele falou, sim, eu vou te ajudar. And so he prayed again. Prayed então this a gente prayer. orou de novo. When I said, amen. Quando eu falei amém. He said, now, son. Ele falou, agora, filho. I want you to speak in tongues. Eu quero que você fale em línguas. I'd never heard of speaking in tongues. Eu nunca tinha ouvido línguas antes. I didn't know it. I had never heard any of this. Nunca tinha ouvido nada disso. And he said, well, ele falou, just begin to speak. Só comece a falar. I put my head down like this. Eu coloquei minha cabeça para baixo assim. And I began to go. Eu comecei. And I'm looking around. Eu tô olhando ao redor. Because the words coming right out of my spirit, you know what I'm saying? Vindo de dentro de mim. And he put his hand under my jaw. He goes, colocou a mão dele aqui. Speak louder. Fala mais alto. Eu falei. Speak louder. Fala mais alto. And the glory of God. E a glória de Deus. Came in that room, the glory of God. Veio naquela sala. Glória de Deus. Like a rain. Como uma chuva. Like a rain. Como uma chuva. And that was February the 20th, 20 de fevereiro. 1971. Saturday night. Sábado à noite. The next day. O próximo dia. I became an evangelist. Eu me tornei um evangelista. I became an evangelist. Me tornei um evangelista. I had no theology, no doctrine. Eu não tinha teologia, doutrina. But I had an experience. Eu tive uma experiência. And I knew. Eu sabia. That Jesus was real. Que Jesus era real. And if Jesus was real. E se Jesus era real. Heaven is real. O céu é real. If Jesus is real. Se Jesus é real. Hell is real. O inferno é real. It's all real. É tudo real. You know, it's one thing to say that. Você sabe que uma coisa é dizer isso. It's another thing to know. Outra coisa é saber disso. So, the two friends, os dois amigos that started this whole process, que começaram esse processo todo, they were in the room with eles estavam lá na sala. Marty was there. Marty estava lá. This happened with Marty and I together. Começou com Marty e eu. The next juntos. day, e no próximo dia, we are preaching the gospel. A gente está pregando o evangelho. To everyone. Come on. Para todo mundo. Everyone. Todo mundo. Because it's real. Porque é real. É real. It's real. If it's real, it's real. Se é real, é real. So, and we knew a lot of hippies, and a lot of our whole culture was drug culture. A gente conheceu toda a cultura hippie, todos os drogados, era a cultura da época. And we went after them. E a gente foi após eles. We went after them. A gente foi após eles. Leading them to Jesus. Aleluia. Seguindo Jesus. Oh, man. And that's how our ministry started. E é assim que o meu ministério começou. You know, right in our little commune. E eu estava lá nessa comunidade. Everybody got saved. Todo mundo foi salvo, cheio do Espírito. Spoke in tongues. Falou em línguas. That was the start. Esse foi o começo. And I'll come forward. I hope this is helping somebody, but I'll come forward just a espero que isso esteja ajudando alguém. E alguns anos depois. Because now we have been launched.
Porque a gente foi enviado. We've been launched into the kingdom. We understood the kingdom of God. A gente entendeu o reino. The reality a realidade of de Jesus. And I was in a meeting. Eu estava num encontro. With a pastor's meeting. Num encontro de pastor. And been a Christian maybe a couple of years. E já tinha uns 2 anos que eu era crente. Pastoring a small já estava pastoreando um grupo pequeno. We had led hundreds of people to the Lord. A gente levou centenas de pessoas para o Senhor. Out on the beaches, in the bars. Nas praias, nos bares. In the bars, the guys would go in the bar. Os caras iam pro bar. Wait for the band to take a break. Esperar a banda ter um intervalo. And jump up on the platform and preach. E subir na plataforma e pregar. Until the people would come and throw them out. Até que as pessoas expulsassem dali. But I was in a meeting with pastors. Mas eu estava num encontro com pastores. 10 or 12. 10 ou 12. And the leader e líder decided, okay, we're going to go around the room. Decidiu, tá bom, a gente vai ao redor da sala. And each of you are going to tell how you got called into the ministry. Cada de vocês vai dizer como vocês foram chamados para o ministério. So when he said that, quando ele falou isso, I kind of slid down in my seat. Fiquei meio assim. I was really embarrassed. Me esconder porque eu fiquei muito envergonhado. I was really embarrassed. And so I was fortunately I was positioned around the table where I would be the last one to speak. Felizmente eu estava no último lugar da mesa. And I heard wonderful testimonies. So, eu ouvi testemunhos lindos. And this one, had a visitation of an angel. Teve que teve uma visitação de anjo. And they all had these great testimonies. Eles tinham essas histórias, esses testemunhos lindos. Of how they got called into the ministry. Como eles foram chamados para o ministério. And every testimony I heard intimidated me a little more. Todo testemunho me intimidou pouco mais. Because when it got my turn, porque quando chegou na minha vez, I said, well, eu falei, bom, on February 20th, em 20 de fevereiro, 1971, Jesus came into my life. Veio na minha vida. Filled me with his Holy Spirit. Me encheu com seu espírito. And I just started preaching. E eu só comecei a pregar. Hallelujah. I just started preaching. Eu só comecei a pregar. Nobody called me. Ninguém me chamou. And if I've done something wrong, I'm sorry. E se eu fiz algo de errado, me desculpem. I've done something wrong. I'm sorry. I don't have a great testimony. Me desculpa, eu não tenho bom testemunho. I just met Jesus. Eu só conheci Jesus. And started telling people about him. E comecei a falar para as pessoas sobre ele. Here we are, Judson. Aqui nós estamos, Judson. 52 years later. 52 anos depois. I'm still doing the same thing. Eu continuo fazendo a mesma coisa. If I'm doing something wrong, I'm sorry. Se eu tô fazendo algo de errado, me desculpe. Aleluia. Aleluia. Aqui, já começou o lenço. Você casa lá. So that's how I met him. É assim que eu conheci ele. Aleluia. Something... If I'm talking too much, you have to stop. Falar demais, você me fala. You can say whatever you want. Something happened really supernatural that two things actually. Duas coisas aconteceram. That I would pray happened to everyone, but it obviously doesn't. Okay. E eu oro para que aconteça com todo mundo, mas não acontece. The first thing that happened. A primeira coisa que aconteceu. Is I was delivered from drug abuse, years of drug abuse. Eu fui liberto das drogas, anos como usuário de drogas. I was delivered in the blink of an eye. Eu fui liberto como num piscar de olhos. It took no effort on my part. Não teve nenhum esforço da minha parte. It took no withdrawal, nothing. Não teve nada, nenhum tratamento, nada. Jesus
just killed it. Jesus fez. And I say that Eu falo isso because I understand that's not everybody's testimony. Porque eu entendo que esse não é o testemunho de todo mundo. And for some people it's a real challenge. Para algumas pessoas é um desafio em tanto. And so I don't think that I am necessarily a pattern for that kind of deliverance. It was just the mercy of God, whatever. Então, eu acho que eu não sou um padrão para esse tipo de libertação. Foi simplesmente a misericórdia de Deus. I don't know. I could have got free any other way. I don't know. Porque eu não sei se teria outro jeito de eu ser liberto. But the second thing was. E a segunda coisa foi that I received a touch, an impartation. Eu recebi uma transferência. To love the scriptures. Para amar as escrituras. But here the odd thing about this. A coisa difícil disso é. I hated school. Eu odiava a escola. I was not a good student. Eu não era um bom estudante. I didn't study. Eu não estudei. I didn't do homework. Eu não fazia trabalho de casa. Back in those days. Naqueles dias. It was common just to promote people just to get them out of the way. So I made it through school. I didn't, not that I ever learned anything. Não que eu aprendi algo. So but the point of it is, I didn't read books. O ponto é, eu não li nenhum livro. The first book I ever really read was the Bible. O primeiro livro que eu li, na verdade, foi a Bíblia. And I couldn't, but that's another story how I got my first Bible. Como eu consegui minha primeira história. Vamos dizer isso em outro tempo. And it's another thing that I'm so grateful for. Mas outra coisa que eu sou muito grato. Because I had a hunger for the scripture. Eu tinha uma fome pelas escrituras. That was like a gift to me. Que foi como um presente para mim. It was nothing in the natural at all. It was contrary. Não foi nada natural, foi sobrenatural, foi contrário ao natural. To my nature. Contrário à minha natureza. But I devoured my Bible. Eu devorei minha Bíblia. I just didn't want to put it down. And it's interesting because I didn't, I read an old King James version of the Bible. I mean, eu li uma King James antiga. Even a lot of the language was old and. E a linguagem era velha, né? So I realized now that it wasn't. I was reading it. I wasn't understanding. E eu percebi que eu não estava entendendo muito. But it was putting a deposit in my spirit. Estava havendo um depósito no meu espírito. Então, mesmo quando você lia, but even when you were reading, você não entendia, mas seu espírito, you couldn't understand, but your spirit would receive it. Yes. It was supernatural. Because sobrenatural. Because His word is truth, but it's also life. Porque a sua palavra é verdadeira e é vida. His word is alive. É uma vida. That's what people need to understand. É isso que as pessoas têm que entender sobre a Bíblia. Não é só um livro, mas é algo vivo. It's alive. É uma vida. It's different than any other volume of any other book. Qualquer outro livro. I read a lot of books. I've read hundreds of books, but centenas de livros. But the Bible is standalone. It's única. It's alive. Eu acho que essa é uma das coisas. Is one of the things que eu não consigo ficar sem ler a Bíblia. I can't stay without my Bible. No. Eu posso viajar para qualquer lugar, mas eu preciso dela. I can travel anywhere, but I need it. Primeira coisa que eu procuro, de manhã in the morning. É ela. It's my Bible. Onde está minha Bíblia? Where's my Bible? O meu café. And my coffee. Thank you. Obrigado. It was making me feel backslidden because the first thing I look for is my coffee. And then fiquei melhor agora porque a primeira coisa que eu procuro é meu café. Eu ponho meu café e minha Bíblia. I put my coffee and my Bible. Yeah, thank you. Obrigado. Yes, thank you. Obrigado. Gotta have my coffee. Tem que ter esse café, né? Jesus loves coffee. Yeah. Jesus ama café. He likes it strong. Ele gosta de forte. He doesn't need sugar, milk, nothing. Açúcar, leite, não. É café puro. And Brazilian coffee. Jesus drinks Brazilian coffee. Oh, he loves Jesus gosta de um café brasileiro. That's funny you would bring that up because we, as like yourself and others, we've traveled to. É engraçado você falar disso porque a gente viaja para centenas de cidades. I don't even know how many nations. Eu não sei nem quantas nações. Já fui. I always have my own Brazilian coffee. Meu café brasileiro. And my Bible. E minha Bíblia. Every place. Same thing. I travel with my coffee and my Bible. I'm telling you, in the most little remote villages.
E mesmo nas vilas mais remotas. I can make myself coffee in the morning. Eu faço o meu café de manhã. É o segredo do avivamento. It's the secret of revival. That's free. I'll just give you that for free. Essa foi de graça. Não vou cobrar por essa não. Drink more coffee. Glória a Deus. Dan, você foi para o Brasil há 40 anos atrás, a primeira vez. Dan, you went to Brazil 40 years ago for the first time. E você já tinha ido para várias nações. And you've gone to many nations before. De repente o Espírito Santo te leva para o Brasil. And suddenly the Spirit of God took you to Brazil. Me fala um pouco sobre a primeira vez que você foi no Brasil. Tell me about the first time you went to Brazil. Como que Deus guiou vocês para a nação brasileira? How God guided you guys to the Brazilian nation. Well, because Marty and I were traveling missionaries. Porque eu e a Marty éramos missionários. We traveled to many nations. A gente viaja para muitas nações. Central South America, many African nations, Asia, África, Ásia, China, many Russia, a lot of places. Rússia, muitos lugares. But I took an invitation to come to Brazil the first time. Mas eu recebi convite para ir ao Brasil a primeira vez. And when I came, quando eu vim, I perceived something. Eu percebi algo. You know, another time, Judson, we can talk about. Outra hora, Judson, a gente pode falar sobre how valuable it is to be able to perceive. Quão valioso é poder perceber. You know, to perceive something is to understand what you're seeing. Perceber algo é entender o que você está vendo. You can see something and not perceive what you're seeing. Você pode ver algo e não entender, e não perceber o que você está vendo. And all of my stories are too long. Mas todas as minhas histórias são muito longas, desculpa. But what it is, Mas o que é? Marty and I, and Marty. Eu e a Marty. Marty loved Brazil. She didn't come the first time, but soon she came, and she fell immediately in love with Brazil. Quando a Marty veio pela primeira vez, ela se apaixonou pelo Brasil. Because of two things. Por causa de duas coisas. She loved the Portuguese language. Ela amou a língua portuguesa. Which we had learned or experienced in Mozambique many times. O que a gente já tinha ouvido em Moçambique algumas vezes. But we perceived. Mas a gente percebeu. That in about 1985 or 86, que lá por 1985, 86, that God had marked a new generation. Marcou uma nova geração. When his time, quando o tempo do Senhor, when his timetable, quando o tempo de mesa, marks a new generation. Marca uma nova geração. That changes the status. Isso muda o status of the previous generation. Da geração anterior. And the emphasis. E a ênfase of the Holy Spirit. Do Espírito Santo. Se move to entertain or to embrace a new generation. Para entreter ou abraçar uma nova geração. Okay. That's easy to miss. Isso é fácil de perder. That's easy for established church leaders to miss that. Isso é fácil para líderes de igrejas estabelecidas perderem, deixarem escapar. Because if God marks a new generation, porque se Deus marca uma nova geração, then it's also a change of seasons. Então também é uma mudança de estação. And many church leaders miss that. E muitos líderes de igrejas deixam isso escapar. Then we understand you don't do the same thing. E a gente entende que você não faz a mesma coisa. In every season. Em toda estação. You know, the Bible is written very much in an agricultural context of farmers and, you know, the Gospels, you know, sheep and. A Bíblia é escrita num contexto de agricultura, né, de pastores, and farmers and fazendeiros, seed and all that. You understand? Well, a farmer. Plantações. Fazendeiro? If a farmer doesn't understand the season, he's lost. Se fazendeiro não entende a estação, ele está perdido. You don't do the same thing. Você não faz a mesma coisa o tempo todo. There's a time to plant, there's Tem uma hora para plantar, botar água. So anyway, Judson, de qualquer forma, Judson, we discerned a gente that God discerniu has marked a new generation. Deus marcou uma nova geração. And I perceived, e eu percebi, eu e a Marty, that this is our assignment. Esse é o nosso trabalho.
Essa é a nossa missão. Aleluia. That's a short answer. Essa é uma resposta curta. Aleluia. Brasil hoje, pelo que eu sei, Brazil today, as far as I know, tem 40 milhões de evangélicos. There are 40 million se eu não estou Christians, errado. if I'm not mistaken. O que aconteceu no Brasil nesses últimos 30, 40 anos é fenomenal. What happened in Brazil in the last 30, 40 years is phenomenal. Eu acho que o Espírito Santo fez algo fenomenal no Brasil. I think that the Holy Ghost did something phenomenal in Brazil. Mas eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para a nação brasileira. But I believe that there's still a lot to be done. Eu creio que é como se o Senhor está falando, eu estou esperando vocês crescerem. It's like the Lord is saying, I'm waiting for you to grow and mature. Uma vez que você cresce, once you mature, eu posso te dar mais. I can give you more. E eu me lembro uma vez, né? And I remember once. Eu acho que você fez um cafezinho para mim na sua casa. You made me a little coffee in your house. Em Nova Lima. In Nova Lima. E você me disse, Judson. And you told me, Judson. Eu já passei por os moveres na história. I've passed through all of the movements in the history. Na minha história. In my time life. Eu consegui abraçar. I embraced it all. E eu me lembro que você falou o segredo And I remember you said the secret é você ser humilde o suficiente is to be humble enough para poder abraçar o novo de Deus. To embrace the new of God. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. And I wanted you to speak more a little Porque isso nunca saiu do meu coração. Because that never left my heart. Eu falei, Jesus, eu falei, Jesus, said, Jesus, eu não quero perder I don't want to lose o que o Senhor está fazendo na terra. What you're doing on the earth. Eu não quero ser tão apegado ao que o Senhor fez. I don't want to stick on what you've done. Eu não quero ficar só apegado ao que aconteceu. I don't want to stick myself to what happened. Mas eu quero estar com o que está acontecendo. But I want to be on what it's going on. E falar é fácil. And to speak is easy. Mas praticar é difícil. To practice is hard. Porque você tem que deixar muita coisa boa. Because you got to leave good things behind. E eu vejo que tem muitos ministros hoje. And I see many ministers today. Que lutam com isso. That fight with it. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. And I wanted you to talk a little bit about Como que eu consigo permanecer? How can I remain in the new of God? The new of God. Como que eu permaneço no novo de Deus? Every single day. Todo santo. Every single season. You think you can say something about that? Sure. Because of Marty's and my experience. Por causa da experiência que eu e a Marty temos. We weren't church people. Nós não fomos pessoas de igreja. You know, we had no religious background. A gente não teve nenhum plano de fundo religioso. So there was nothing religious about our salvation. Não teve nada de religioso sobre a nossa salvação. But as we grew in our life and in our ministry. Mas como a gente cresceu na nossa vida e ministério. I saw how so many men of God and women of God. Eu vi como muitos homens e mulheres de Deus found themselves stuck. Se encontraram presos in their reality. Nas suas realidades. And I saw that as that happened. E eu vi que enquanto isso acontecia, their life continued, their ministry continued. A vida continuava, o ministério continuava. But it wasn't a living, moving thing. Mas não era um movimento de vida vivo. And so as I saw that, então enquanto eu vi isso, I made a vow. Eu fiz um voto. I made a promise. Uma promessa. To Marty, my wife. Para Marty, minha esposa. And to Jesus. E para Jesus. That I will never get stuck. Que eu nunca vou ficar preso, travado. In a movement. Num mover. In a manifestation. Numa manifestação. In a doctrine. Numa doutrina. By the grace of God. Pela graça de Deus. By the grace of God, I recognize the threat. That most ministries e muitos ministérios start small with nothing.
Começam pequenos com nada. That was certainly my testimony. Isso, na verdade, foi o meu ministério. But as they grow and prosper, mas quando eles crescem e prosperam, maybe become wealthy or famous, e se tornam talvez ricos e famosos, or maybe build an institution, e talvez criam uma instituição, then there's this very strong temptation. Tem essa tentação muito forte to hold on to what you've built. De se apegar com o que você construiu. Because of the sacrifice. Por causa do sacrifício. I understand completely. Completamente a tentação. But I decided that's not for me. E eu decidi, isso não é para mim. I've decided I'm not building anything. Eu decidi, eu não estou construindo nada. I'm not starting anything. Não estou começando nada. I'm just investing in people. Estou apenas investindo em pessoas. I don't want to get stuck. Eu não quero ficar preso. I don't want to get stuck. And Judson, you know, as I do, you know many Judson, você preachers. sabe que muitos pregadores, como eu, sei. And we see how frustrated many preachers are today. How many are leaving their ministry. Muitos ministros estão frustrados no seu ministério hoje. How many are compromising and quantos estão comprometidos? Compromising in morals or ethical em coisas éticas e morais. Don't get stuck. Não fique travado, não fique preso. Your ministry didn't save you. O seu ministério não te salvou. Your church didn't save you. A sua igreja não te salvou. Jesus saved you. Jesus te salvou. And stay close to him. Fique perto dele. Stay close. Make him. Faça dele your everything. Seu tudo. And I like that. Eu gostei disso. Make him your dwelling place. Faça dele o seu lugar de habitação. Make him Faça dele your dwelling place. Seu lugar de habitação. For more, I'm in a ministry for. Eu estou no ministério. For 35, I don't know how long, more than 30 years. Mais de 30 anos. But a long time. Muito tempo. Mas the best in the ministry. O melhor no ministério. Is still the presence of Jesus. Ainda é a presença de Jesus. The best in the ministry. Melhor coisa no ministério. I tell people the best in my ministry. A melhor coisa no meu ministério. Is not when I have a microphone in my hand. Microfone na minha mão. When I have someone tapping in my shoulder saying you're so good. No meu ombro dizendo Certainly você é bom. I like that. Eu gosto disso, sometimes. Às vezes. But the best in my ministry. A melhor coisa no meu ministério. Is when I get home. É quando eu chego em casa. And he's there with me. Ele está lá comigo. And when I grab my guitar, e quando eu pego a minha guitarra, sing to him, and I sing to him, eu canto para ele. And he's there listening. Ele está lá ouvindo. He's not tired of me. Ele não está cansado de mim. And I'm certainly not tired of him. E eu também não estou cansado dele. And I'm hungry and desperate for him. Desesperado e faminto. And I worry, like you said, so many wonderful leaders. Líderes maravilhosos. They are so wonderful people and they are lost. Pessoas maravilhosas estão perdidos. And they lost Jesus. Eles perderam Jesus. In the midst of the success. Yeah. No meio do sucesso. They lost the most important thing. Eles perderam a coisa mais importante. Promoting the ministry. Promovendo o seu ministério. And if I could say something, of course. Se eu posso falar algo. I don't know if I'm right or crazy, but. Não sei se eu tô ficando doido. Don't miss Jesus. Não perca Jesus. Do not. Do not lose Jesus in the process of pursuing the ministry. Em buscar o ministério. Or building something. Ou de construir algo. I think that. In my opinion, this is the kind of if you can take something from what God gave us in a previous generation. Você pode pegar algo do que ele nos deu na geração anterior. That I should say for this generation. Eu posso falar para essa geração. Would be the commitment with the presence of God. É o comprometimento com a presença de Deus. Our generation made mistakes. Nossa geração fez erros, cometeu erros. I don't want to say because it's too many. Eu não quero falar porque são muitos. But mas one thing that I appreciate about
the previous generation. Uma coisa que eu gostei muito da geração anterior. The love é o amor for the presence. Pela presença. Is valuing the presence of Jesus. Valorizar a presença de Jesus. I'm sorry, I get excited. Eu fico animado. I got excited. Yes. Come on, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, so good, Dan. We love you so much. Thank you. We love you. Let's go. More questions. Mais perguntas. So far, R$10, right? Até agora, R$10. 2 perguntas. I'm going to give you a discount. Eu vou te dar um desconto. Eu gostei de você. Oh, Holy Spirit, you're so good, Jesus. É tão bom, Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Então, minha pergunta. My question. O que você crê que a igreja, no modo geral, isso inclui a igreja brasileira? What do you believe that the church generally, and that includes the Brazilian church? What's the greatest need for the church now? Qual é a coisa que a igreja mais precisa para agora? For the church and for the leadership, those 2 questions. Para a igreja e para a liderança. To know the destination. Saber o destino. To know the destination. Saber o destino final. Christians do not know the destination. Cristãos não sabem qual é o destino final deles. And they don't know the end of the journey. E eles não sabem qual é o fim da jornada. And a leader e um líder that does not know the destination, que não sabe qual é o destino de chegada. What's he doing? O que ele está fazendo? He's, is it Joshua chapter 4? Is the 4th chapter where the Lord spoke to Joshua and said, "Look, you've gone Josué around this mountain long enough. Você já foi muito ao redor dessa montanha. You've circled this mountain long enough. Você já andou em círculos ao redor dessa montanha demais. You need to move. Você tem que se mover. That is a really, really good question. Essa é uma ótima pergunta. The number one challenge for the church in Brazil, America, everywhere, I believe. O desafio número 1 das igrejas no Brasil, na América, em qualquer lugar. Be clear. É ser claro. What is the destination? Qual é o destino final? If we're in a journey, where are we going? Se a gente está numa jornada, onde a gente está indo? If we're leading, where are we going? Se a gente está liderando, onde a gente está indo? The thing that surprises me the most. Coisa que mais me surpreende. Is how Christians. É como cristãos can follow somebody. Podem seguir alguém. And never ask, where are we going? E nunca perguntar aonde nós estamos indo. Juton, if you were my pastor, se você fosse meu pastor, my mentor, meu mentor, my spiritual father, meu pai espiritual, my apostle, meu apóstolo, or my prophet, meu profeta, if you were any of those things, se você fosse alguma dessas coisas, I would come to you and say, where are we going? Aonde nós estamos indo? I'm walking with you for 5 years. Okay, what's the destination? Com você por 5 anos. Qual é o destino final? Who am I going to be? Quem eu vou me tornar? What is my life going to look like? Como que minha vida vai se tornar daqui? In 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. 5 anos, 10 anos. If I follow your leadership. Se eu seguir a tua liderança. That's a good question. Essa é uma ótima pergunta. Why are Christians not asking that, Pastor? Where are we going? Não perguntam para os seus pastores aonde estamos indo? Are we just walking around a denominational mountain? Estamos apenas rodeando uma montanha denominacional. Are we just walking around a doctrine? Estamos rodeando uma doutrina? Where are we going? Aonde nós estamos indo? Where am I going to be? Now I'm raising my voice a little bit. I said I wouldn't go. Pregue. But okay, where am I going to be? Aonde eu vou estar? Where are you leading me? Aonde você está me levando? I'd love it when people ask me, because I have an answer. Eu amo quando as pessoas me perguntam isso porque eu tenho uma resposta. Desculpa te cortar, mas sorry to interrupt. Isso é so importante. Isso é tão importante. Say it again. Isso é so important. Diga de novo. One more time. Yeah. Diga de novo. Somehow, de alguma forma, seems like a leadership said, "Shut up and follow me." Que o líder fala, cala a boca e me segue. And I don't see that in the Bible. E eu não vejo isso na Bíblia. I see it with the Pharisees. Eu vejo com os fariseus. I would love to find that in the Bible. Eu gostaria de ver isso na Bíblia. But I say, this is what the Lord is doing. Mas o que eu vejo na Bíblia é isso é o que o Senhor está fazendo. This is where we're taking you. É
Isso é onde a gente está levando vocês. I remember when Moses in chapter 6 of Exodus. Capítulo 6 de Êxodo, Moisés. He said, I'm here because God told me to come. Deus me disse para vir. So we're going to take you to the promised land levar with vocês honey and milk. Terra da promessa. And the promised land is going to be like this, and like this, assim, and like this. Assim. You know, not always God reveals the process, but he reveals the destination. Não que ele revelou o processo, mas ele revelou o destino final. How are you supposed to run a race if you don't even know the destination? Como que você vai correr uma corrida se você não sabe onde chegar ao final? I was a long distance runner. Eu sempre fui um cara que corri muitas distâncias. As a younger man, many years. Quando eu era mais novo, eu corria muito, longas distâncias. And I had a trainer. E eu tinha um treinador. To train. The first thing he taught me. A primeira coisa que ele me ensinou was how to breathe. Foi como respirar. Okay, so I could run the distance. Para que eu possa percorrer uma distância longa. But the thing that frustrated me the most. Mas a coisa que mais me frustrou. He would never tell me the destination. Ele nunca ia me dizer qual era o destino de chegada. So that was hard for me. Então isso era difícil para mim. Because if I knew if we were going to, we didn't run by distance, we ran by time. E a gente não corria por distância, a gente corria por tempo. If we were going to run for 30 minutes, an hour, 2 hours. 30 minutos, 1 hora, 2 horas. And then I could pace myself. E aí eu posso configurar meu ritmo. But he wouldn't do that. Mas ele não faria isso comigo. Part of his training. Parte do seu treino. But what I would say, how are you going to run? Mas o que eu diria é, como é que você vai correr? Or walk? Ou andar? If you don't know the destination. Se você não sabe onde você vai chegar? Arrived? Como que você sabe quando é que você chega? I interrupted you, sorry. No, I love it. Desculpa. I'm here thinking. Yeah. Eu tô aqui pensando. Então, in Philippians chapter 3, Filipenses capítulo 3, from verse 11 to verse 14, versículo 11 a 14. We just have some words there. A gente só tem algumas palavras ali. We have the word a gente tem a palavra attain. Se apegar. To attain. We have the word, in the English word, apprehend. A gente tem a palavra em inglês apprehend, aprender, maybe. Yeah. I don't know how it's. You have your Portuguese Bible there? Você tem a sua Bíblia em português? Philippians 3. Philippians 3. That whole chapter is so powerful, and it speaks right to us here. Esse capítulo é muito poderoso e fala muito com a gente aqui. Okay, but verse 11. Versículo 11. The English Bible says, a Bíblia em inglês diz, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verse 12. Versículo 12. Not as though I have already attained. Não que eu já tenha obtido a perfeição. Or are already perfect or mature. Já tenha amadurecido. But I follow that I may apprehend that for which I also am apprehended. Mas Christ Jesus. Mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Brethren, I don't count myself to already have apprehended. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. But this one thing I do. Mas uma coisa faço. Forgetting those things which are behind. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. And reaching forth into those things which are before me. E avançando para as que estão diante de mim. I press toward the prize for the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. So we have these words. Então nós temos essas palavras. Attain. Attain. Attain means to achieve something. Algo. To capture something. Capturar algo. To apprehend something. We have something to apprehend. Algo. As Christians. A gente tem algo a obter como cristãos. There is a prize. Tem uma recompensa. What is the prize? Qual é a recompensa? There is a calling. There is a high calling. Tem um chamado, um alto chamado. What is it? O que é isso? You need to know. Você tem que saber. You have been apprehended.
Você foi alcançado for something. Para algo. What? Como? Don't you want to know? Você não quer saber? Sure, surely you want to know. Claro que você quer saber. You know, he saved you. Ele te salvou. Why? Por quê? Why did he save you? Por que ele te salvou? What was his purpose? Qual é o propósito dele? Some people think. Algumas pessoas pensam. Most people think. Muitas pessoas pensam. He saved you so he could take you to heaven. Ele te salvou para te levar para o céu. That's the wrong answer. Essa é a resposta errada. Heaven is not the prize. O céu não é a recompensa. You want to know the prize? Você quer saber a recompensa? I don't think I'm going to tell you. Eu não acho que eu vou te falar. Okay, I'll tell you. Tá bom, eu vou te falar. Heaven is not the prize. O céu não é a recompensa. Jesus é a recompensa. Hallelujah. The only thing a única coisa that would make heaven heaven que vai fazer o céu ser céu Jesus. É Jesus, porque ele está lá. Isso, é isso. The only thing that makes hell hell. A única coisa que faz o inferno ser inferno Jesus is not there. É que Jesus não está lá. Somebody. Vamos lá, alguém. He's the prize. Ele é a recompensa. He apprehended you. Ele te obteve, te alcançou. For himself. Para ele mesmo. He saved you. Ele te salvou. For himself. Para ele mesmo. He filled you. Ele te encheu. For himself. Para ele mesmo. And he gave you a kingdom. E ele te deu um reino. Come on, preach it. Let me tell you. Deixa eu te falar, meu amigo. The motivation. A motivação of every Christian. De todo crente. Should be to promote the kingdom. Tem que ser promover o reino de Deus. To find your place. E achar o seu lugar. And be established in your place. Estabelecer o seu lugar. Where you function. Aonde você funciona. As a fruitful citizen in the kingdom. Como um cidadão frutífero do reino. I'm sorry for saying this. Me desculpa dizer isso. I don't see the churches doing that. Eu não vejo a igreja fazendo isso. I see the churches producing members. Eu vejo a igreja produzindo membros. Members of a church. Membros de uma igreja. Friends, you are a citizen. Meus amigos, vocês são cidadãos de um reino. And once your denomination will die one day. E a sua denominação vai morrer um dia. But the kingdom is going to fill the whole earth. Mas o reino encherá toda a terra. Aleluia. You know, sabe uma coisa? You know something? Nós trabalhamos para encher os números. We work to fill numbers. Não eu acho que é mais até do que membros. It's more than members. É porque membros, pelo menos, eles encontram lugar de ser conectado. Because members, at least, they find a place where they connect and they function. De alguma forma, nós descemos só para números. For some reason, we went down and we are just numbers. Só números. Just numbers. E não destino. And not destiny. Eu acho que a maior carência hoje, por isso que tem tantos pastores doentes. And I think that's why many leaders are sick. Cansados. Tired. Deprimidos. Depressed. Porque eles acham que o destino é isso aqui, é encher isso aqui. Because they think that the destination is to fill this place. E quando você não tem revelação do destino, when you don't have revelation of the destination, quando você não sabe, when you don't know, aonde você tem que levar as pessoas, where you need to go and take people to, you cave in, você começa a cavar para dentro e morrer, e entrar em depressão. And you get depressed. Eu creio que os pastores nesses dias, I believe the pastors nowadays, prophets, líderes, precisam dar destino. To give destination. Mas muitas vezes eles não sabem qual que é o destino. But sometimes they don't know the destination. They don't know the destination. Eles não sabem o destino. Como que você acha que um líder que está nos ouvindo agora, a leader that is watching us, how do you think? Que eles estão dizendo, Dan. They're saying, Dan. Eu quero. I want that. Mas eu tô cansado. But I'm tired. Eu não sei como motivar a igreja. I don't know how to motivate the church. Eu já gritei demais na igreja. I've already yelled in my church. Eu já dancei. I've already danced. Eu já cantei. I've already singed. Eu já contratei todo tipo de músico. I already hired every type of musician. Todo tipo de entretenimento. Every type of entertainment. Mas para falar a verdade, but to be honest,
Eu continuo sem saber para onde que eu vou. I still don't know where am I Como going to. que eu encontro isso de novo? How do I find it again? Ou como que eu encontro isso pela primeira vez? How do I find that for the first time? O que você diria para esse irmão que What would you say sinceramente to that brother that sincerely está dizendo, eu quero? is saying, I want? You want an answer? Yes. Você quer uma resposta? You want an answer? Você quer uma resposta? I have the answer. Eu tenho a resposta. You must understand the difference Você tem que entender a diferença between your calling entre o seu chamado and your assignment. e o seu dever. You must understand the difference Você tem que entender a diferença between your calling entre o seu chamado and your assignment. e o seu dever. Your calling, O seu chamado, you're born with it. você nasceu com isso. If you're a pastor, you were born a pastor. Se você é pastor, você nasceu pastor. If you're an evangelist, you were born an evangelist. Se você é um evangelista, você nasceu evangelista. If you're an apostle, you were born an Se apostle. você é apóstolo, você nasceu apóstolo. 90% of the apostles in Brazil are not apostles. 90% dos apóstolos no Brasil não são apóstolos. I think there was a wrong with the translation. Can you say that again? Can you say that again? Eu tô falando que deve ter um problema com a tradução. Fala isso. Deve ter um problema com a tradução, não é possível. There must be something wrong with the translation. I think there's something wrong. Can you repeat that? If I listen right? 90%. Probably 90%. Provavelmente 90% of those that call themselves are apostles. Daqueles que se chamam apóstolos. And I'm not criticizing their Eu heart. não estou criticando o coração deles. Or their motive. Ou o motivo deles. But there's two types of people that we are commanded to look out for. Mas tem dois tipos de pessoas que a gente tem que olhar. Those who call themselves Jews are not. Aqueles que se chamam judeus e não são. And those who call themselves apostles and they're not. E aqueles que se chamam apóstolos e não são. But I'm sorry I brought that up because Me desculpa por ter falado isso. A gente vai ter que gastar because it sounds like a judgment or a criticism. Parece uma crítica, um julgamento. But how many apostles are there in Brazil? I mean, there are thousands. Quantos apóstolos tem no Brasil? Milhares. If they were true apostles, se eles fossem realmente apóstolos, then the church in Brazil would be the most mature in divine order church. A igreja no Brasil seria a igreja com mais chamado divino no planeta. Because that's what apostles do. Porque é isso que um apóstolo faz. They establish divine order. Eles estabelecem chamados divinos, ordem divinas. So that right there proves that. Então isso prova. But let's save that for another time. Mas vamos salvar isso para outro tempo. But listen, pastor. Olha, pastor. Your calling and your assignment are not the same. O seu chamado e dever não são a mesma coisa. You know, your calling. O seu chamado doesn't change. Não muda. But your assignment. Mas o seu dever can change. Pode mudar. So you need to discern the difference Você between your calling tem and que your discernir a diferença entre o chamado e o seu dever. So your calling, seu chamado, para mim, is permanent. É permanente. Your assignment is temporary. O seu dever é temporário. You need to be sensitive. Você tem que ser sensível a isso. Give you my own personal example. Deixa eu te dar um exemplo pessoal meu. I have a personal goal for my life. Eu tenho um objetivo pessoal para minha vida. And I have a ministry. I have a goal for my ministry. Eu tenho um objetivo para o meu ministério. They're not the same. Não são a mesma coisa. They're not the same. Não são a mesma coisa. My goal for my life. O meu objetivo para minha vida is my motivation. É a minha motivação. My motivation. What's the goal of my life? Qual é o objetivo da minha vida? I want to achieve. Eu quero alcançar. And qualify myself. E qualificar a mim mesmo. For the high calling of God in Christ Jesus. Para o maior chamado em Deus em Cristo Jesus. Which I believe que eu acredito is the Melchizedek priesthood. Que é o sacerdócio de Melquisedeque. That has nothing to do. Isso não tem nada a ver with my ministry. Com o meu ministério. Because to me that's personal. Porque para mim isso é pessoal. No one Ninguém can interfere with that. Que pode interferir nisso. No one can hurt it. Pode machucar isso. No one can help it.
Ninguém pode ajudar nisso. It's purely personal. É puramente pessoal. I know how I want to finish my race. Eu sei como eu quero finalizar a minha corrida. And that's separate. Isso é separado from my ministry. Do meu ministério. Because my ministry goes up, it goes Porque down. meu ministério sobe e desce. It gets frustrated. You know the ministry. E se frustra. Você sabe como é o ministério. I find no satisfaction in my ministry. Eu não encontrei satisfação no meu ministério. I find no sense of identity. Eu não encontrei senso de identidade no meu ministério. In my ministry. And I find no value, personal value. Eu não encontrei valor pessoal no meu ministério. All of that Tudo isso está no meu sacerdócio. In my relationship with Jesus. Na minha relação com Jesus. Yes. That's it for us. É isso, meus amigos. Então, a pastor, pastor, if you're living, making your assignment and your calling the same, you'll always be confused. You have to separate them. Se você está vivendo como que o chamado e o dever é a mesma coisa, você tem que separar isso. And you need to decide você tem que decidir who you want to be as a person. Quem você quer ser como pessoa In the presence of God. Na presença de Deus. In your relationship, your no seu relacionamento e sacerdócio com Jesus. And you pursue that. E você persiga isso. And then what you're assigned to do. E aí, qualquer que seja o seu dever, you be faithful. Seja fiel àquilo. You be faithful. Seja fiel. You do all of those things. Você faça todas essas coisas. But what's going to get you out of your bed in the morning? Mas o que vai fazer você sair da cama de manhã? What's going to carry you through the times in your ministry? O que vai te carregar pelo tempo de ministério? It's not what will keep you. Não é o que vai te fazer permanecer. It's not what will keep you. What will keep you? O que vai te fazer permanecer é você ver um chamado superior em Cristo Jesus. Jesus apontou um lugar para você no reino dele. Que quando todas essas coisas passarem, quando as profecias acabarem, quando não se precisa mais de apóstolos, when everybody is healed, quando todo mundo tiver curado, all that passes away, when tudo the gifts, vai passar, all that's passed todos os away, dons vão passar. You are still the man, você ainda é woman of God, um homem, uma mulher de Deus, that he apprehended you to be. Que ele te alcançou para ser. And that doesn't die when you die. Isso não morre quando você morre. It goes to a new level. Vai para um novo level, um novo nível. It goes to a new level. Para um novo nível. Eu creio que você que está ouvindo isso é tão precioso. You that are listening. Isso é tão importante. So important. Alguns ministros, a identidade dele está no ministério. Some ministers, their identity is in the ministry. Se eles perdem o ministério, eles não sabem quem eles são. If they lose their ministry, they don't know who they are. E isso é um grande erro. That's a mistake, huge mistake. Isso que o Dan está falando, querido. This what Dan is saying. É tão importante, It's é tão crucial. So important and crucial. É o seu sacerdócio de Melquisedeque. Melchizedek priesthood. É aquilo que você tem com o Senhor. It's what you have with a sua definição está nesse lugar. Your definition is in this place. Hoje pela manhã, early today in the morning, eu estava comentando com Jefferson. I was talking with Jefferson. Jesus pregou para milhares de pessoas. Jesus preached to many people. Milhares de pessoas no monte. Millions of people on the mountain. Milhares do pão. The miracle of the bread. Todas aquelas coisas. All of those things. Mas quando ele foi prestar conta do seu ministério. But when he was gonna present his ministry. When he gave accountability of his ministry to the Father, he said, "Here are the 12 that you gave me." Aqui estão os 12 que o Senhor me deu. You know, I preached to thousands of people. Eu preguei para milhares. I fed thousands of people. Eu alimentei milhares. I performed thousands of miracles. Eu fiz muitos milagres. But my accountability Mas minha prestação de contas is only with those that you gave me. É só com aqueles que o Senhor me deu. So there is no burden. Não tem fardo pesado. There is no suffering with what God gives you. Não tem
nada que te faça sofrer com o que Deus te dá. I think that what God gives us is possible. E eu acho que o que Deus nos dá é possível. It's possible to do it with joy. É possível fazer com alegria and be accountable. E prestar contas. I don't know if that makes sense to you guys. Não sei se isso faz sentido para vocês que estão assistindo. But what God gives you, mas o que Deus te dá, you can do it. Você pode fazer. Because of what you have behind doors. Porque o que você tem atrás das portas. Amen. Yes. Amen. Oh, thank you, Dan. Obrigado. That's well said. Hallelujah. Thank you so much, Dan. Obrigado, Dan. Muito Thank you for your time. Obrigado pelo seu tempo. And one more thing. Mais uma coisa. I'm going to let you go for now. Eu vou te deixar agora. Thank you. Deixar você ir agora. Can you just say something, whatever God puts in your heart? Seja lá o que Deus colocou no seu coração. Você pode falar alguma coisa? Can you just share? We have young people listening. A gente tem jovens ouvindo. We have families that are listening to this podcast. Ouvindo esse podcast. And especially to the nation of Brazil. Especialmente no Brasil. And just release whatever you want to release to them. And I would like us to finish with praying. Eu queria terminar com oração também. Yeah. I love our nation. Eu amo nossa nação. The Brazilians. Os brasileiros. You know, I'm like an adopted son. Eu sou to Brazilians. Sou como um filho adotado pelos brasileiros. The Brazilians have been very kind to me. Os brasileiros têm sido muito gentis comigo. To Marty and I, of course. Comigo e Marty. They've embraced us. Eles nos abraçaram. And really have won our heart. E a gente tem um coração com eles. Can't explain that. Não consigo explicar isso. I don't know that it needs an explanation. Eu não sei se isso precisa de uma explicação. But you know, everything starts and finishes with Jesus. Mas tudo começa e termina com Jesus. And how do I say one thing that applies to everybody? Como eu falo uma coisa que se aplica a todos? Everyone has their own realities. Cada tem a sua realidade, suas circunstâncias. And without being overly simple. E sendo bem simples. Just put your eyes on Jesus. Só coloque os seus olhos em Jesus. And realize that Jesus is not church. E perceba que Jesus não é igreja. He's not an organization. Ele não é uma organização. He's not a religious system. Ele não é um sistema religioso. He's a man. Ele é um homem. The man Christ Jesus. O homem Cristo Jesus. Who has proven his love. Que tem provado o seu amor. In the greatest possible way. No melhor jeito possível. So I would just say to you, make it a goal in your life. Eu vou te dizer isso. Estabeleça um objetivo na sua vida. To know him. Para conhecê-lo. To know him for yourself. Para conhecê-lo a partir de si mesmo. There's many things that men and women can do for you. Muitas coisas que homens e mulheres podem fazer por você. But the most important things only Jesus can do. As coisas mais importantes só Jesus pode fazer. So whoever you are, you're listening today, or if this is a video, or however you're participating. Seja lá quem você for, quando você está ouvindo isso, se isso é um vídeo, um áudio. Right now, agora você tem. You have his full attention. A atenção completa de Jesus. You have his ear. Você tem os seus ouvidos. If you will speak to him right now. Se você falar com ele agora. And say to him. E dizê-lo. What you want, o que você quer, what you desire, qual o seu desejo, who you would like to become. Quem que você quer se tornar. If you will take a moment right now, se você tomar um momento agora, to say that to him, para falar isso para ele, speak right out of your heart. Fale de todo o coração. I promise you, eu te prometo. He will make it happen. Ele vai fazer acontecer. He will accept that as your decision. Ele vai aceitar isso como sua decisão. As your request for your life. Como o seu pedido para a sua vida. I promise you. Eu prometo. You will
Você não vai ser desapontado. Em nome de Jesus. Aleluia. Thank you. Aleluia. Eu vou tentar marcar um outro podcast. A gente tem try to set up another one. I don't know when, não sei quando, mas tem tanta coisa que a gente precisa falar. Nós amamos vocês. To talk about. We love you guys. Nós amamos vocês, sabe? Nós temos uma grande expectativa do que Jesus vai fazer. What Jesus will do. A gente não crê que a gente está olhando para trás. We don't believe we're looking backwards. Nós estamos olhando para o alvo, para aquilo que Deus tem para nós. Os sonhos de Deus para a igreja brasileira são fenomenais. São fenomenais. O amor de Deus por líderes no Brasil é fenomenal. E eu creio que tem muita coisa para servir vocês. Uma coisa que o Dan falou, que o técnico dele ensinou ele a respirar antes de ensinar ele o alvo. Eu creio que o Espírito Santo quer te ensinar a viver. And I believe that the Holy Ghost want to teach you how to live. Como viver para que você possa alcançar o alvo. So you can reach out the target. Nós queremos abençoar a sua vida. We want to bless your life. Deus, em nome de Jesus. Father, in Jesus' name. Obrigado pela vida do Dan. Thank you for Dan's Obrigado life. Pelo Armir. Thank you for Amir's life. Por esse estúdio. For this studio. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Cada pessoa que está nos assistindo e ouvindo. Person watching us and Teu Espírito venha tocá-los. Holy Ghost touch them. Que a tua presença venha sobre eles. Presence come over them. Aquilo que o Senhor fez no Brasil nesses anos, Senhor. What you've done in Brazil the past years. Nem se compara. There's no comparison. Com aquilo que o Senhor vai fazer através do Brasil. What you're gonna do through Brazil. Nas nações. In the nations. Deus, em nome de Jesus. God, in Jesus' name. Obrigado, Senhor. Thank you. Queridos, um beijo. Não esquece de dar um like aí, inscrever. Nós vamos colocar os detalhes aí também embaixo. Obrigado. Obrigado, Dan. My pleasure.